Então, Breno, a gente vai começar falando um pouquinho de qual é a tua formação e como se deu o teu envolvimento com dança, né, e com vídeo, se já vem daí, se não vem, como é que foi esse interesse? Tá, formação. É, eu fiz... Tem um mosquito aqui. Eu fiz graduação na Paraíba, em Campina Grande, num curso chamado Arte e Mídia, que é da Federal de lá, da UFCG. E começa, assim, daí, lá no curso, que é um curso bem generalista, lá a gente vê fotografia, vê cinema, vê música, vê teatro, vê dança, vê vários tipos de arte e como a gente se portar como diretor para cada uma dessas artes. E aí eu já tinha um pouco de experiência com as plásticas antes de fazer esse curso, já pintava alguns quadros e tal. E no curso eu tive contato com a fotografia. Foi a primeira arte assim que me chamou a atenção, a primeira linguagem assim foi a fotografia. E depois da fotografia eu estudei música também dentro do curso. E depois eu estudei um pouco de música, tudo isso dentro da graduação. Estudei música, estudei canto e violino. Depois aí também vi cinema, vi teatro, vi dança. E por último foi que eu vi dança no curso. E aí vi algumas obras que tinha de dança. Por exemplo, o videodança Rosas, né? Do grupo Rosas, né? E bati assim o olho com aquela obra e me apaixonei, assim, me apaixonei de verdade. E vi que eu já trabalhava com curta-metragem, né, nessa época. E eu vi que era um tipo de vídeo, um tipo de audiovisual que você poderia, enfim, se comunicar sem palavras. Isso foi o que mais me chamou a atenção. E através da música também, que eu era muito ligado à música. Então, era um tipo de obra, a videodança, um tipo de obra que reunia as artes que eu mais gostava, que era música, imagem e a expressão corporal, sem palavras. Eu sempre na minha vida assim, pessoal, não me expressava bem por palavras, assim. Eu sempre evitava as palavras. Por isso que eu procurei imagem, por isso que eu procurei música, assim, era sempre meio desviando dessa oralidade. E quando eu descobri esse tipo de obra de arte, né, que resultava em algo que não dependia do texto, que não dependia da oralidade, isso me fascinou, isso me fascinava. E eu vi que era algo que eu podia me comunicar também dessa maneira. E aí, dentro do curso, né, quando eu me deparei com isso, eu procurei estudar e o meu TCC, foi o trabalho de conclusão de curso, eu terminei com uma pesquisa na área de videodança, uma pesquisa mais histórica mesmo, saber como é que estava a videodança no Brasil. E lá nesse curso você trabalha com trabalho teórico e prático. E a elaboração do meu projeto foi um videodança, resultou num videodança mesmo. Qual foi? Aí foi o meu primeiro, chamado Vesanítero. Preciso aprender esse nome. Vesanítero. Doideira lá. É uma junção de duas palavras, que era Vessanos, que é... E eu lembro agora, eu não lembro não, vem de loucura, loucura, eu acho. Vessanos. E o outro vem... E ítero é de repetição, vem de repetição. E pronto, isso foi o que me baseou. Eu trabalhei com uma companhia de dança lá em Campina Grande e a gente fez um trabalho e resultou nessa minha primeira videodança, né? Que é bem ruim. Ah, Breno. É bem ruim. Eu não gosto não. Tá bom, depois a gente fala um pouquinho dela. Tá.
E assim, além desse vídeo, eu não sei se na verdade o vídeo de Rosas foi uma referência pra tu, mas eu queria saber se tiveram algumas outras referências de videodança que te motivaram, que te levaram a trabalhar com Não, isso. inicialmente foi esse Rosas, eu não tive contato com outras. Assim, aí na minha pesquisa, no TCC, foi que eu vim ter contato com outros grupos, né, que fazia. Aí teve o DV8, o DV8, né? Teve o próprio TRDMA, né, que tinha outras coisas e tal. Mas na época que, tipo, era 2005, escassez total de referências teóricas e no YouTube, né, na época também não tinha muita referência, não. Não tinha muitas postagens de videodança nessa época, em 2005. Então, foi bem trabalhoso fazer essa pesquisa nessa época, 2005. E aí, depois disso, tu Foi. continuou seguindo essa... Continuou tendo a vontade de produzir. Isso. E como foram os caminhos para produzir, né? Bom, lá em Campina Grande ainda, depois que eu terminei o curso, que foi em 2005, eu fiquei até 2007 lá. E aí, algumas companhias de dança me chamavam para fazer trabalhos de videoprojeção. E aí eu usava um pouco da minha, digamos assim, da minha ideia de videodança para fazer vídeos para a cena, né? Mas, tipo, depois desse primeiro videodança, eu não fiz logo um outro em seguida, sabe? Eu demorei um tempinho até que eu consegui... teve um edital lá em Campina Grande, teve um edital de fomento à cultura, que eu coloquei um projeto de videodança. Aí foi quando eu fiz o segundo videodança, que foi o Hemocromatose. Isso aí, que aí eu considero o meu primeiro, de fato. E você para de botar nome difícil nos seus videodanças. Tá. Verdade, é verdade. E aí, depois de tudo isso, como é, assim, qual é a ideia que tu tem de videodança, né? A ideia de videodança ainda é um tipo de obra em que eu posso me comunicar sem palavras, certo? E através de imagens poéticas e utilizando o corpo, né? O corpo que para mim é uma infinitude de significados, assim, sabe? O corpo, rosto, para mim é algo que por si só já se expressa muito. E a gente não precisa de palavras para se comunicar assim, com o corpo, sabe? É mais ou menos essa busca que eu tenho nos meus trabalhos. Foi isso que me levou a pensar em outros trabalhos de videodança. Uhum. Foi essa a pergunta? Foi. Qual é a ideia de videodança? A ideia de videodança. Sim, a ideia de videodança é isso, né? E aí, pra gente fechar esse bloquinho, eu queria saber, na verdade, assim, acho que tiveram dois momentos teus de produção, né? Um que foi mais em Campina Grande. Foi. E outro que começou aqui em Recife. Então, assim, como é que tu observa o contexto de produção mesmo? Se tem alguma diferença, como é o contexto lá, como é aqui, né? Em relação ao contexto de produção? Vamos lá para a diferença. Tipo, lá em Campina Grande, eu era o pioneiro, assim, de trabalhar com isso. Ninguém nunca tinha trabalhado, eu acho, com isso lá em Campina Grande, e também não se perpetuou, assim, depois que eu saí de lá, eu desconheço outras pessoas que seguiram esse caminho. Então, lá não se tem muito contato com videodança, e a maior diferença que eu achei quando eu vim para cá é o tipo de dança que se produz, o tipo de dança que se produz na cidade. Aqui tem uma variedade enorme, né? E lá não tem muita variedade, tem uma questão mais da dança. Tem algumas pessoas que fazem dança contemporânea, mas é uma dança contemporânea bem dança moderna.
e ficam nesse lugar ainda meio estagnado, sabe? Assim, tem um certo repertório de movimentos que se repetem entre eles mesmos, assim, e não vejo muita, como é que se diz? Muita pesquisa mesmo de linguagem corporal, de dança. Eu acho meio... Ela tem alguma formação específica em dança? Não. Não, também Não tem formação. Isso. E como tu observa o contexto de Recife? De Recife, quando eu cheguei aqui, antes de morar aqui em Recife, eu já vim fazer alguns cursos de videodança que foram patrocinados pelo Festival de Dança de Recife, que aí trouxe Alexandre Veras e Luiz Bezerril, que é o pessoal lá de Fortaleza, do Alpendre. E eu achei muito importante para mim, porque eu vi pessoas que investigavam videodança. Tipo, nesses cursos, eu era quase um dos únicos da área de vídeo, da área de cinema, fazendo esses cursos. O restante do pessoal era todos de dança. Aí eu achava estranho, assim, ninguém da área de vídeo se interessa, né? Sim, então, mas aí as pessoas de dança daqui tinham uma ideia de videodança, tinha já, assim, já conhecia, já tinha algumas referências, e a própria diversidade de trabalhar o corpo, sabe? Assim, várias companhias de dança e cada uma trabalha de um jeito diferente. Isso me estimulou a pensar assim, trabalhos de dança aqui em Recife. E aí, já emendando, não sei se... Pode emendar. Aí eu conheci Marcelo, que é da Etc. E aí ele fez o convite para eu trabalhar. Porque... Peraí, vou voltar. Então, o primeiro trabalho que eu fiz aqui em Recife foi Preto no Branco, que é um espetáculo de Marília Hammer, da companhia Arte Folia. E aí, eu nem morava aqui em Recife, mas ela me conheceu num desses cursos de videodança e gostou do trabalho que a gente fez junto. E aí me chamou para fazer um trabalho de videodança para a companhia dela, que tanto tinha um trabalho de vídeo para a cena, como tinha um que era mais ligado à videodança mesmo. Só que engraçado que esse vídeo, que era quase videodança, ele também era usado no espetáculo, dentro da cena. Aí até criou-se um debate assim, isso é videodança, não é, não sei o quê, está dentro da cena, aí não é videodança, é vídeo cenário e tal. Mas eu fiz pensando numa linguagem de videodança que pudesse ser usado fora também. Então, aí eu fiz esse trabalho com Marília, da Arte Folia, e Marcelo viu, gostou, me conheceu e me convidou para participar da Etc. E aí eu entrei na Etc. em 2008. E até hoje está aí. Até hoje estou aqui. Então, eu pensei da gente começar falando da Etc., mas eu acho que a gente pode falar logo dos teus, já que a gente tá nesse contexto, né? Tá. Como tu começou a produzir e tal. Certo. E aí, vamos falar um pouquinho do primeiro, que você não gosta muito. Tá. É como Vesanítero. Vesanítero. Então, como foi que surgiu, assim, acho que tinha o estímulo da produção, da conclusão do curso, né? Mas como foi o processo, assim, de pensar a videodança, o tema, as pessoas, enfim? Bom, é o seguinte, na época eu estava participando de uns grupos de discussão dentro de uma companhia de dança, que era a companhia de dança do Teatro Municipal Severino Cabral, que é lá em Campina Grande, que era dirigido por Mirna Maracajá. E essa Mirna, ela é psicóloga.
além de bailarina, é psicóloga. Foi ela que, tipo, foi a primeira companhia, essa companhia foi a primeira companhia que eu trabalhei, lá em Campina Grande e tal. Passei um tempo estudando dança com eles, tive bolsa para estudar dança mesmo, balé. E aí aproveitei, fiz. Foi massa fazer, mas não com a dedicação de um bailarino, mas como, assim... Descoberta. Descoberta mesmo, de corpo e tal. Que eu achei importante para o trabalho de vídeo, depois, esse período lá que eu passei na companhia. E ela promovia uns estudos que era... ela trazia algumas coisas de Lacan, que era para um espetáculo que ela iria realizar. Alguma coisa de Lacan e alguma coisa de Michel Foucault. E aí tinha um livro chamado História da Loucura, de Michel Foucault, que a gente leu esse livro e eu achei bem intersante. E eu queria trabalhar com o tema da loucura também. E aí, com a questão dos aprisionados, né, da nau dos loucos, enfim, que aborda nesse livro, né, a história da loucura. E eu, com base nesse livro, assim, pensei numa ideia de trabalhar com a loucura com essa companhia. Então a gente fez esse Vesanítero. Eu levei para uma fábrica abandonada, como se fosse e trabalhei como se fosse um navio, sabe? O vídeo ele fica meio flutuando, assim, a câmera fica meio flutuando, como se estivesse na água, aí, por conta dessa nau dos loucos, que era uma embarcação onde se colocavam os loucos da época, né? Eles enchiam essas naus, esses barcos, e jogavam no alto mar, assim, para a galera afastar do contexto civilizado. Começa a fazer aí mais foi sentido. Começa a fazer mais sentido. Tá. Né? Você viu, né? Tá. E aí tem a questão do som também, que trabalhei a água e tal, as repetições, aí daí. E assim, no processo de criação, foi um processo que foi uma coisa colaborativa ou assim, tipo, tu tinha a ideia do vídeo, Mirna tinha a ideia da coreografia, foi na fábrica, montou, como é que foi essa... Bom, essa coisa da coreografia não tinha muito domínio nessa época, né? Assim, não tinha muito domínio. E aí foi mais ou menos uma parceria. Assim, eu pensava muito mais plasticamente e era para ela pensar mais, como é que se diz? Corporalmente, né? A parte corporal. Acabou que no processo, tipo, ela não tinha muito tempo, eu também não tinha muito tempo. Acabou que essa comunicação não foi muito bem construída, sabe? Assim, de construir a obra em conjunto mesmo, de fato. E os bailarinos? Os bailarinos também participavam dessa? Não, então, seria para que ela determinasse algum tipo de movimentação, queria trabalhar com cada um. Mas aí não rolou muito isso, assim, essa dinâmica, e eu acabei ficando um pouco restrito, assim, com o meu repertório de dança, né, assim, sabe? Então, a gente trabalhou algumas coisas, tipo, no dia que na hora da gravação, que era com ela, aí, tipo, ela dava as sugestões e tal, mas com os outros bailarinos que ela não pôde participar por conta de tempo e tal, aí eu acabava ficando sozinho, os bailarinos davam algumas ideias e outras minhas também. Aí por isso que eu não gosto muito do vídeo, porque tem um pouco de limitação mesmo de movimentação, não está muito bem... Não estava maduro. Oi? Não estava maduro. Não estava muito maduro, não. E aí, assim, tinha que entregar, né, no prazo e tal, aí tem toda essa questão de tempo corrido.
E como foram pensados, assim, os elementos, cenário, música, figurino? Bom, Quem foi que trouxe essas ideias? Foi eu chamei, eu não estou lembrando agora não, mas eu acho que tu tens a ficha técnica? Tenho. Acho que é Cíntia Guedes, que é figurinista. É a confecção de figurino. Confecção de figurino. Porque tem design de figurino, que é a Rafaela. Rafaela, certo. E confecção Cíntia. Tá, pronto. É isso, é o seguinte. A gente estava pensando nessa ideia da Anal dos Loucos e tentar tipo, pegar uma coisa mais antiga, né? Assim, tipo, um prédio em decadência, umas roupas que remetessem ao período, como é que se diz? Da Idade Média. E algumas coisas de renda, algumas texturas que lembrassem essa coisa mais arcaica. E aí tinha a Rafaela Rion, que é uma desenhista, e ela conseguiu fazer algum esboço, né, de figurino. Cíntia ficou responsável por comprar material e confeccionar. A avó dela era costureira, assim, sabe? E a gente fez bem amador mesmo, assim, bem... e conseguiu fazer, e assim, eu já sabia que ia trabalhar com preto e branco, então eu trabalhei com essa coisa do claro e escuro, figurinos são todos claros. Por que tu já sabia que queria trabalhar com preto e branco? Porque era uma textura que eu queria, era trabalhar com algo que remetesse a uma ideia de uma imagem antiga, como se fosse assim. E por isso que era preto e branco. É isso. E a música? Ela era uma música original da Davi Sobel, sei lá. Davi Sobel. É música original. Ele tinha composto alguma coisa de violão, compôs para o vídeo, e ainda colocou uns efeitos de água, que a gente gravou lá e tal. Sim, eu ia perguntar se ele também tinha participado, assim, se ele participou de algum momento anterior à música, ou sei lá, se tu mostrou o vídeo pra ele, ele fez a música em cima do vídeo, como era essa interação dele? A ideia era ele fazer algo antes da gente gravar, mas acho que acabou não dando tempo de gravar isso antes, e a gente fez depois. Fiz a trilha depois. E depois tu sabe de gravar. dizer se teve alguma preparação corporal específica da companhia em relação à videodança? Não teve. Não teve. Tu sabe dizer como era que eles trabalhavam já assim, normalmente? É engraçado. Na verdade, nesse vídeo não é uma companhia. Tem duas pessoas que eram de uma companhia, que era Mirna e como é o nome? E Rita. Certo. Mirna e Rita. E não, Nina não, era a Rita. E como é que se diz? Aí tinha Eric Breno, que era um outro bailarino, que não era dessa companhia, mas foi convidado, e tinha Bruno, que também não era nem bailarino, Bruno era ator. E aí eu convidei, eu achei a figura dele, que ele estava com cabelo grande também, eu achei a figura dele interessante para a gente trabalhar e chamei. E aí eles só se juntaram no dia da gravação? Só juntaram no dia da gravação. Foi isso. E ainda em dias diferentes. Foi. Teve um dia que eu gravei só Mirna, teve um dia que eu gravei Mirna e Eric no momento, depois eu gravei só Bruno, sabe? Porque o tempo de cada um estava bem disperso, assim, foi bem difícil trabalhar. E acho que aí a gente chega um pouquinho mais na tua praia. Tá. Que como foi pensar os recursos próprios do vídeo, né, para criar a concepção de corpo que a videodança queria trazer, né, para criar essa questão da loucura e tal, não sei o quê. Como era pensar isso e dirigir para isso também, né? Tá. Eu trabalhei com mais fortemente com elementos visuais, assim, né, com
espelho, me preocupei com essa questão da direção de arte, assim. Espelho, água, elementos que trouxessem alguma simbologia, certo? Antes de tudo, é mais a imagem, né? Assim, a imagem, eu pensava muito nessa imagem antes de fazer o vídeo. E a questão corporal, aí é que eu te falei, ela tá meio aleatória. Tá meio aleatória. A gente tinha um tempo muito reduzido para gravar. Mas assim, eu acho que na videodança tem, por exemplo, gestos específicos, né? Que trazem essa questão da loucura. Sim. E que, por exemplo, eu percebo que, sei lá, a câmera, ela potencializa o gesto, sabe? Ah, tá. Que o recurso do vídeo, ele é usado... Justamente. Tinha essa coisa da câmera estar um pouco mais flutuante, né? Como se estivesse numa embarcação. Tinha essa que já era uma coisa que foi previamente pensada e que na hora, né, tem um efeito. Tinha algumas coisas que eu já sabia, como eu queria que houvesse um momento de suspensão, assim, tipo, tem um deles que fica pulando até suspender, assim. Eu queria ter esse momento de suspensão, não sei porquê, mas queria. E outras coisas, tipo, surgiram na hora, assim, na hora. Mirna trouxe algo com a boneca, que eu não tinha pensado nisso, e ela que trouxe. O que mais? Teve umas interações com a janela também, que não foi eu que trouxe, mas aí o próprio bailarino trouxe, umas coisas lá. Mas, tipo... Porque também eu era mais verde, né? Assim, não estava construindo videodança ali naquela hora. Tinha muita coisa que escapava da compreensão, assim, da objetividade, e ficava só numa ideia mais, tipo, instintiva, sabe? Por exemplo, acho que tem várias partes que é como se a câmera continuasse o movimento do bailarino, sabe? Tá. E, por exemplo, isso eu acho bastante interessante, que você desloca o espectador da posição só de observador. Né? Verdade. E traz um pouco dessa questão, assim, desse movimento que já remete a você enquanto observador para uma coisa da loucura, certo. Mas que você é colocado nesse... acho que a maioria é de giro, talvez. Giro, é verdade. Tem essa questão do giro, porque eu acho que é um dos personagens que faz esse movimento de giro, acho que é Rita. Acho que tem dois, tem um que gira na parede, assim, e quando ele para, a câmera continua, como se continuasse girando. É isso. Né? E tem também uma cena que eu acho que é no espelho, não sei, que o cara vira e fica vira. Pronto, é isso mesmo. Estou lembrando realmente foram coisas que foram pensadas antes, porque nessa minha pesquisa que eu vi alguns vídeos, eu vi que o videodança tinha essa questão que trazia o porte da câmera, ele fazia com que o espectador também se envolvesse com o movimento. Então isso era a partir de racós, né? Assim, racó em cinema é a junção entre um plano e outro através de um corte, só que o movimento leva de um plano a outro, com um corte no meio. Assim, nesse primeiro plano, alguém começa a fazer um movimento e no segundo plano, ou essa mesma pessoa ou outra pessoa continua o movimento. É como se dois planos separados, em tempo e espaço, podem se unir através de uma continuidade de movimento. Aí isso é bem usado na videodança, para provocar essa continuidade de movimento. Então, eu procurei muito isso, assim. Tanto fazer com que os personagens, né, na hora que eu estava gravando, eu câmera, né, fazia a continuidade de movimento deles, como na edição de um para o outro também tivesse alguma ligação. E aí acho que para a gente finalizar, eu queria saber um pouquinho de você, como foi que
que foi pensada essa edição mesmo, né? Acho que a gente já começou a falar sobre isso, mas se teve tá. algum outro elemento. Mas a gente já falou várias coisas soltas, né? Tinha a história do preto e branco. Isso. A edição foi mais fácil, a edição, porque eu já sabia muito que eu ia trabalhar com repetição. Então, a repetição, o giro, né, também, que é, assim, a própria gravação já determinava isso, né? E não teve muita coisa assim inventada na edição, sabe? Foi pensada antes mesmo, assim. Eu sabia que ia ter suspensão de tempo, sabe? Sabia que ia ter partes que eram mais rápidas, outras mais lentas. Trabalhar Mas com aí, jacós também. na ficha técnica não te aparece como parte da edição, né? Não, Parece né? Nicolas. Ah, E tá, como foi a verdade. participação? É verdade. Ele editou, tu tava junto, como Ele era? editou. É o seguinte, Nicolas fez, tipo assim, o vídeo já tinha uma pré-montagem, né? Ele já tinha no próprio roteiro, Tinha um roteiro na já. ideia já estava definido. E como eu te falei, a própria gravação já determinava esse tipo de edição. E aí Nicolas foi o editor mesmo, assim, de separar as imagens que prestavam, as que não prestavam e tal. Depois eu cheguei junto para a gente finalizar. Finalizar. Tá, e aí mas assim, a concepção da edição e da câmera também foram tuas? Ou ele também teve esse papel de interferir, assim, na concepção, né? Rapaz... Tu não lembra? Não, eu tô recordando agora. Não teve muita participação, não. Assim, de ideia, em questão de ideia, sabe? Porque a gente já sabia que ia trabalhar com repetição, já Ele sabia que ia operava trabalhar... mais. Embora, lógico, sempre vai ter, né? Um trabalho mais de criação mesmo do editor. Mas já estava praticamente... Resolvido. Resolvido isso. Então, aí a gente agora vai passar para o próximo, que é hemocromatose. Tá. Vai percorrer mais ou menos o mesmo caminho. Tá. Não se canse, não. Não canse. Né? E como foi que surgiu, né? Tu já falou aí um pouquinho que lançou o edital, que foi a partir de um edital, mas como foi a ideia do vídeo, né? Tá. O que motivou ele? Lá em Campina Grande tinha um bailarino chamado Romero Mota. Ainda tem, né? Ele tá lá. E ele tinha um trabalho interessante que eu achava de corpo, que eu queria fazer algum trabalho com ele, sabe? Eu tinha visto um solo dele, eu não lembro mais o nome do solo, mas era alguém que tinha uma mobilidade, sabe assim? Ele tinha um jeito de se mexer, mesmo com um repertório de dança contemporânea já identificado, assim, sabe? De alguns movimentos e tal. Mas ele era uma pessoa, na época, lá em Campina Grande, que sobressaía, assim. Tinha uma movimentação um pouco mais interessante. Tinha uma postura de corpo mais interessante. E aí eu tinha vontade de fazer isso com ele e fui pensando em alguns temas, que no caso... a ideia de hemocromatose surgiu da observação de carros que ficam na beira da estrada depois de um acidente, sabe? Assim, essa imagem, assim, desde criança me impressionava. Essa imagem dos carros que ficam abandonados e ninguém pega, tal, assim, que fica geralmente perto dos postos da Polícia Federal, né? Pronto. E aí como é que se diz? Minhas questões de criança mesmo, né? Assim, ficava olhando quando eu ia viajar e ficava tentando lembrar ou acessar alguma memória daquele carro, assim, de quem foi aquele carro, o que aconteceu na hora do acidente, como era uma pessoa, como o corpo se portava
no meio de um acidente, sabe? Como é que isso... Enfim... Como a pessoa ficou. Não é nem como ficou, mas era o o momento do acidente, sabe? Assim, isso me fascinava, assim, como é que... O que aconteceu, né, para aquele carro ficar daquela forma e ficar abandonado e tal, não sei o que. Morreram, não morreram, não sei o que. E era isso, né? Isso era uma coisa que eu já tinha guardado. E aí depois eu fui... queria trabalhar com isso, com esse tema de acidentes e tal. E depois eu fui fazendo uma pesquisa que era a interação entre corpo, máquina, corpo, ferro, corpo, metais, que era, enfim, coisas que eu ficava pensando assim, poxa, a gente, ser humano, é tão frágil, assim, questão de corpo, sabe? E a gente lida com... A gente cria coisas, cria ferramentas que são maiores do que a gente, assim, que potencializa o corpo, mas ela também se volta contra a gente. E a gente parece tipo uma lagarta, sei lá, uma coisa muito molenga dentro de uma lataria, sabe? Era essa a ideia, assim, básica, né? Algo que é muito orgânico, né? O corpo humano muito orgânico e frágil dentro de uma lataria, assim, que a gente mesmo constrói. E então aí eu fui pesquisando e aí teve um amigo chamado Davi Sobel, tem ele aí nos créditos, que ele me ajudou na pesquisa também. Ele trouxe esse nome, hemocromatose, sabe? Que foi o mesmo que fez a música do... Isso. Que ele disse, Breno, tem uma doença que meio que o corpo vai enferrujando, que se chama hemocromatose, que é o acúmulo de ferro no sangue e tal. Aí eu disse, poxa, massa, aí eu vou... Oi? Essa ideia do corpo enferrujando deve ser meio paralisado. Aí eu fui atrás, né, dessa questão da hemocromatose, dessa doença e tal. Pesquisei e achei um mote muito interessante, assim, ir para o lado da doença, com o nome, o título, né, e pegando algumas coisas desses sintomas, mas para falar de um sintoma mais genérico, que é o homem e os metais, assim, os corpos e os metais. Aí fiz esses dois... essas duas questões se encaixarem, assim, sabe? No vídeo. Mas aí, essa tua pesquisa toda, ela surgiu já depois do edital, ou tu já vinha pesquisando? Não, eu já vinha pesquisando. E a ideia, quando apareceu o edital real, vou botar essa ideia. Né? Isso. Foi assim. E aí, depois, como foi o processo de criação? Né? Depois da ideia, talvez do edital já garantido, como foi a criação? Primeiro, assim, eu trabalho muito com... Tem dois momentos de criação aí. Tem uma criação mais imagética mesmo, de imagem, né? Que vai... eu fui pensando como relacionar esse corpo nesses metais. Então, eu ia pensando, né? Não, vai ter que ter alguma cena dentro de um carro, vai ter alguma cena dentro de um ferro velho, vai ter alguma cena dentro de sei lá, de algo... o corpo vai ter que estar parecendo um pouco um imã, sabe? Eu queria explorar também alguma imagem interna de ferro, sabe? De sangue, de algo assim. Então, eram coisas que eu fui vendo, né? Assim, para construir o roteiro. E em outra questão era a movimentação. Porque eu não queria que ficasse descolada a movimentação, como na experiência anterior, que eu achei mais descolada. E aí eu tive vários encontros com o bailarino, e a gente chegou numa ideia de tipo trabalhar com alguma, como é que se diz?
alguma coreografia, não era dinâmica, não, era coreografia mesmo, foi coreografado. A gente chegou na ideia dele trabalhar como se tivesse dentro de um carro, certo? E o corpo tivesse se retorcendo, se contorcendo, meio que desse essa ideia de que ia se quebrar todinho, assim, sabe? E aí eu dei alguns exercícios para ele fazer em casa, tipo, ele imaginar que a cama dele, o espaço da cama dele, aquele espaço pequeno, seria um espaço para ele trabalhar uma coreografia que passasse por essa ideia, mas num espaço bem limitado. O que é que eu queria? Eu queria que ele construísse uma coreografia pequena em que esse trecho, né, de movimento ele pudesse se repetir em várias cenas do vídeo. Em lugares diferentes. E a gente adaptava a coreografia para o espaço. Aí era isso. Aí ele foi construindo, aí ligava para mim, Breno, estou construindo um negócio massa, tá, não sei o que, vamos se encontrar, e vamos. Aí ele me mostrava, aí dizia, massa, tá, não sei o que. Não, tá muito grande. Então, eu dei uma certa orientação nessa coreografia e a gente construiu junto, assim, construiu junto. E aí depois vem a questão de pesquisa de locação, onde é que a gente pode gravar. Aí tinha Ferro Velho onde? Aí em João Pessoa tem uma fábrica enorme, assim, toda enferrujada, perto da rodoviária, sabe? Toda vez que eu passava lá também, eu ficava impressionado com aquela fábrica abandonada, sabe? É muito, muito forte aquela imagem. E eu tinha vontade de fazer alguma coisa ali, e a produtora, que foi a Mazili, ela foi massa, assim, nesse sentido de buscar autorização, sabe? De saber onde a gente podia gravar, o que podia... Enfim, ela me deu essas possibilidades, sabe? De realizar as imagens onde eu estava querendo mesmo, assim, isso foi massa. Aí foi quando eu vi que trabalhar com grana é muito bom, cara. Porque aí a sua ideia ela pode se concretizar mais facilmente. Assim, através de um edital, porque cada um... Aí é onde teve o pulo, assim, de trabalhar amadoramente e trabalhar mais profissionalmente. Porque aí com grana você pode cobrar do profissional, cada um tem a sua função específica, e aí cada um vai atrás da sua área para tentar realizar aquilo ali. E aí foi mais ou menos assim. Certo. E como foi que veio a música? A e música. O figurino também. Ah, tá. A música primeiro. Tem um amigo meu que é músico, chamado... Ele se apresenta como Headphone L. Que ele é lá de São Paulo. Quer dizer, ele é daqui de Recife, mas mora em São Paulo há um tempo. Ele trabalha até com uma cantora chamada Lulina, não sei se vocês conhecem. Lulina tá despontando agora, assim, mas ela já tem uma carreira há um tempinho. E aí ele tem um trabalho solo dele, assim, tem um trabalho experimental, que ele faz tudo com sintetizadores, sabe? Com teclado e tal. E ele consegue criar umas atmosferas bem interessantes, sabe, na música dele. E eu queria que ele trabalhasse nesse filme, construísse tudo e tal. Eu dei para ele todo o material, assim, teórico, né, da coisa que a gente queria construir. E ele lá em São Paulo, e eu em Campina Grande, na época ainda, a gente conseguiu ficar indo e voltando, assim. Ele mandava um trecho de música por e-mail, aí eu via, é por aí, não é, tá, não sei o quê. E sempre trabalhando com textura de metal, sabe? Com instrumentos de metal, trombone,
trompete, enfim, toda a linha de metais de uma orquestra. Além disso também, na captura de som, porque tem a parte musical e tem a parte de efeito sonoro, que também foi usado vários elementos também de metal, né? Correntes, lata, um monte de coisa que... Aí, esse material sonoro, a gente também... que foi feito por Guga Rocha, que foi capturado por ele. Chamaram ele para machixe. Isso. Falando dele agora. Aí, esse material que a gente capturou, aí eu mandei para ele também, para ele usar na trilha, na própria trilha também. Uhum. Então ele tinha... Mas aí quando ele colocou esse outro material, vocês já tinham a edição do vídeo feita ou não? Não. Foi um processo... Contrário. Foi lá e cá. Que eu acho bem mais interessante. Uhum. Porque aí você dá a ideia, o músico vai construindo a trilha. Aí eu vou vendo se vai sendo interessante ou não. Aí a gente vai trocando informações até chegar no momento em que, para finalizar a edição, a trilha realmente esteve pronta, entendeu? Uhum. A trilha pronta, eu consegui finalizar a edição. Mas aí, antes dele finalizar, ele já tinha visto alguma coisa do vídeo também? Tinha visto algumas imagens, Tinha visto algumas imagens. Já tinha esse contato. Inclusive, ele veio para Recife uma vez. Assim, veio visitar a família e aí eu pude mostrar o que a gente estava fazendo, né? Uhum. Assim, e aí foi bem interessante. E a preparação corporal foi mais de Romero, né? O nome dele? Foi mais de Romero. Foi ele que fez tudo e tal. Assim, a preparação de gravar, né? A construção da coreografia, a gente tinha essa essa comunicação. Tinha. E a gente, por exemplo, chegava em um lugar no qual a gente não podia, sei lá, ou era muito pequeno ou era muito grande. E aquela coreografia eu sentia que estava faltando alguma coisa, então a gente tinha um espaço para criar também, sabe? Uhum. Assim, na hora não era tão rígido. Mas se você perceber, tem algo que se repete bastante, assim, a coreografia que fica em loop, assim. É verdade. Como foi que pensou o figurino? Tá, o figurino. O figurino, eu queria trabalhar... Sim, eu queria trabalhar com imagem, pensando agora em direção de arte. Eu queria dar uma textura na imagem meio dos anos 70, sabe? Uhum. Uma coisa mais ocre, sem muito contraste, sabe? Então, e na paleta também do Ferrugem, né? Aquela tons que são ocres também, marrom e tal. E aí a gente optou por calça jeans, por ser bem assim, cotidiano, e uma camisa que remetesse a algo também um pouco mais arcaico, né? Que seria os anos 70. E aí eu fui em busca do tecido, né? Que a gente queria fabricar mesmo a camisa, né? Costurar. Tá. E aí fui num dia e não achei, aí fui em outro dia e mexendo assim num desses negócios, desses tabuleiros assim de tecido. Aí eu vi uma bolinha assim, uma bolinha branca num tecido marrom, sabe? O que é isso aqui? Aí eu puxei. Quando eu puxei, caralho, parece células, parece hemácia, assim. Aí tanto estava dentro da paleta que eu queria, como estava dentro da ideia das bolinhas também, das hemácias, questão de células que eu queria. Isso. Aí eu achei que se encaixou, assim, bem... Eu vou levar esse aqui, moça. Eu vou levar esse aqui, viu, moça? Mas foi um achado mesmo, eu vi uma pontinha do negócio e aí disse, porra, vai ser isso aí.
Como foi que tu pensou os recursos de vídeo que foram utilizados em hemocromatose? Porra. Né? Bom, não sei. Não sei. A gente trabalhou também com essa questão do raccord, foi muito mais forte do raccord, assim, saber que uma coreografia que ela terminava num ambiente, tinha alguma coisa que ligava para o próximo. E é sempre assim, o vídeo é todo assim. Ele é todo encadeado para levar o espectador sem ter muita quebra, sabe? Uhum. Para conduzir o espectador naquele universo sem ter muita quebra enfim, de movimento mesmo também. E tu acha que a coreografia se repetindo Isso, contribui, com certeza. Porque aí você tem, com a repetição, você tem opções de cortes bem variados. Uhum. Tipo, porque esses mesmos movimentos vão se repetir no cenário seguinte. Então, eu posso tanto cortar no início da coreografia, como também no final, enfim. Eu vou sempre ter o mesmo... Sempre ter a continuidade. Mesmo padrão para poder trabalhar com essa diferença de cenário, né? E pronto, foi isso. Porém, a câmera, ela se portou um pouco mais estática do que o Vesanítero. Ela trabalhou com tripé, trabalhou com trilho, tinha algumas aproximações, tinha alguns travelling, né, de laterais e tal. Era uma câmera mais pesada também, por isso que tem essa coisa mais fixa, sabe? E outra coisa era... Rapidinho, só Tá. falando esse negócio da câmera. Eu tinha uma impressão também que a história da opção da câmera mais fixa pudesse ser, porque remetia também a uma questão mais, acho que mais estável e mais quadrada mesmo, de máquina, de não sei o que, tem a ver com isso também? Tem a ver com a coisa que eu ia falar agora, que a gente tem no vídeo um processo de tirar os frames, subtrair frames, que faz com que os movimentos eles não fiquem muito contínuos dentro do mesmo plano. É assim, é como se fosse o corpo, ele é orgânico, mas ele aparenta estar mais quebradiço, porque é como se estivesse fazendo um stop motion, certo? Uhum. Que no caso com o corpo humano chama-se pixelation. Mas ainda assim não era pixelation, porque a gente não estava fazendo fotografia, a gente estava fazendo vídeo. Então a câmera tem que estar um pouco mais parada para a gente retirar os frames e a imagem não ficar, como é que se diz? Então, muito brusco, assim, de um lugar pro outro. Isso, entendeu? Então era mais fixo também por isso, porque a gente ia retirar os frames para que o corpo parecesse mais quebradiço. E essa ideia dos frames já vinha de antes, então? Já vinha de antes, E tinha alguma outra ideia, assim, que teve, né, na verdade, que surgiu na hora da edição mesmo? Ou já era uma coisa que estava bem pensada? Tipo, quem fez a edição foi Ali, e aí Ali teve uma participação maior, assim, de ideias mesmo. Às vezes, por exemplo, eu tinha montado... a gente tinha gravado o vídeo, mas aí, tipo, não tinha uma sequência lógica, assim, desse cenário vai para esse, que vai para esse, que vai para esse. Não. Estava muito em aberto ainda, e aí ele trouxe propostas, e aí a gente trabalhou com algumas ideias que ele deu, assim, como sequência mesmo, sabe? Uhum. Na montagem, ele interferiu na montagem ali. Mas tu estava sempre perto também? Tava. Foi justamente na gravação do vídeo, eu morava em Campina Grande. Na edição, eu vim morar em Recife. E aí a edição foi feita aqui em Recife. Uhum. E aí eu morei na casa onde estava sendo editado o vídeo. Morava e era altas na brigas. ilha de edição. Era, justamente. E era altas brigas, assim, porque você trabalhar, você morar, dividir as coisas assim, era um universo
que fica conflituoso, né? Você tô lá com o editor e eu como diretor e aí ficava, né, assim, o convívio muito próximo. A gente tem altas brigas, assim. Mas normal, né? Normal. É uma figura. Eu gosto muito do trabalho dele, desse editor. Assim, eu percebo que quando tu fala que na edição tem, tanto na coreografia quanto na edição, eu acho, tem uma questão de repetição, né? Certo. E tal. Isso também me remete muito a esse negócio de máquina. Né? E eu queria saber se realmente, se na edição, se essa questão da repetição, ela tinha isso quando vocês pensaram? Ou se não tinha? Não tinha. Tinha a questão, estava mais ligado ao comportamento do corpo dentro de um carro sofrendo acidente. Porque às vezes eu penso que você, com a edição de hemocromatose, você transforma o potencial do corpo. Porque, por exemplo, tem coisas que só acontecem porque a edição proporciona que aconteça, entendeu? Tipo, quando ele fica batendo no portão, é tipo assim, é impossível a pessoa em si ficar fazendo aquilo. Entendi. Né? E eu acho que isso que me remete a um estado não orgânico, talvez. Sabe? Entendi. Que pra mim a edição traz muito isso, assim, né? Mas aí tem a questão, tipo, essa repetição, de fato eu não estava pensando em máquina, não. Eu estava pensando mais em algo que o corpo sofre, assim, era mais uma metáfora mesmo, assim, não da máquina, mas outras metáforas de repetição do cotidiano, sabe, assim, de padrões de vida que a gente se repete, sabe? Mais de rotina. Mais de rotina. De máquina. Isso. E era tipo mostrar um corpo estranho dentro de uma cidade, assim, um corpo que ele absorvia essa como é que se diz? Essa doença da cidade, assim, sabe? Alguma coisa desse tipo. Então, acho que é isso, né, de hemocromatose. Você quer falar mais alguma coisa desse vídeo? Não. Queria que o som, ele foi muito importante nesse vídeo para potencializar essa ideia de corpo, que era quebradiço, sabe? Os movimentos dele, todo movimento que o bailarino faz, além da imagem ser quebradiça, tinha um som que se associava, que era um som metálico também. Então o espectador tem essa impressão de como é que se diz? De metalizado, enferrujado, sabe? De um movimento isso. De ferro e não de corpo. Então, vamos passar para Preto no Branco. Preto no Branco. Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei com uma enorme dúvida quando eu assisti. Aí eu cheguei perguntando a todo mundo, gente, o que é Preto no Branco? Qual das partes é Preto no Branco, por favor? Tem aquela parte que parece um jornal, e tem outra parte que parece não sei o quê. Aí depois tá indo aí Marcelo, não, é só a parte que o povo dança, que é a videodança. Aí digo, agora tá porque certo. eu entreguei o DVD com tudo. Eu não tinha separado. Não tinha. E não tudo aquilo é o... aqueles 3 vídeos é o que passa no espetáculo. É o que passa no espetáculo. Em momentos diferentes, não são ligados uns com os outros, são e eu fiquei pensando, quando eu assisti, eu digo, mas rapaz, será que é um vídeo só mesmo? Porque, tipo, tem um intervalo entre um e outro, né? São 3 vídeos diferentes. E eu achando no máximo, né? Porque começa por aquele do jornal, aí eu, preto no branco, eu vou já fazendo, eu digo, e quando começou a passar as outras coisas, eu digo, olha, tô achando isso muito estranho. Mas vamos lá, então, acho que Preto no Branco foi uma demanda pra tu, né? Na verdade. Foi uma demanda. E como foi o processo, assim, o processo criativo mesmo, eu acho, de você... Primeiro eu quero saber qual foi a demanda e depois como foi lidar com essa demanda que não foi espontânea. Bom, a demanda foi fazer vídeos, fazer três interferências de vídeo num espetáculo que já estava sendo criado e tal. E aí um deles teria que apresentar-se como videodança. Um deles. E aí tinha um que era bem específico, que é um dos jornais, que era uma sobreposição dos corpos e tal. Tinha outro que era uma imagem histórica, né? É bem antiga e tal.
E o terceiro, que é o final, que aí tinha que ter cara de videodança mesmo. Então, mas ele ia estar dentro da cena, né? E o que é que eu fiz? Tipo, a coreografia já estava pronta do espetáculo. Então, eu cheguei com a câmera e a gente gravou essa coreografia várias vezes, de vários ângulos diferentes, tal, não sei o quê, para trabalhar a sensação de dança da coreografia. Assim, que aí é onde mora a ideia de videodança, né? Coreografia utilizada já era parte do espetáculo. Já era parte do espetáculo. Inclusive, é uma coreografia que ela é apresentada ao vivo também. Mas simultaneamente ao vivo? Não. Em momentos diferentes. Mas era como se... eram 2 momentos da coreografia. Um ao vivo e um outro através do vídeo. E que o vídeo potencializasse essa coreografia. Tipo, essa ideia de potencializar já foi eu que trouxe para o vídeo. Marília queria que tivesse cara de videodança. Uhum. Ela disse, poxa, os bailarinos são tão fortes. Eu pensei, né? Os bailarinos são muito fortes, tem muita técnica, então eu vou tentar explorar ao máximo essa questão do corpo, de chegar próximo assim da pele, porque a maioria eram negros, assim, a pele linda no preto e branco, assim. Então eu tentei explorar essa beleza da pele, do músculo, da força, da leveza também de cada movimento e pronto. Então eu fiz com que essa coreografia ela saltasse assim da cena. Uhum. E as pessoas entrassem na coreografia também. E quando tu pensou isso, já era determinado que seria esse o trecho da videodança ou não? Tipo... Já sim. Já era esse? Já era esse. Certo. E outra dúvida também a música que foi usada no vídeo também era a música do palco? Era a música que foi composta para o vídeo. A gente trabalhou... Achei massa isso, porque o diretor musical, que é Luciano... Não lembro agora. Luciano Oliveira, que ele faz frevo, né? Ele compõe frevo e tal. Ele que fez as composições do espetáculo. E depois a gente foi no estúdio dele e eu virei fã, assim, que é muito, muito, muito legal o trabalho dele. E foi uma trilha original também, né? É trilha original. E Marília pediu para que ele fizesse uma trilha para esse vídeo, videodança, que não era a trilha do espetáculo, que acaba sendo, né? Trilha do espetáculo, mas era uma trilha para o vídeo. Não, mas era assim, a minha pergunta era se quando a coreografia era dançada no espetáculo, também era com essa mesma música. Não era. Era outra. Não era. Inclusive era mais, essa música é bem mais lenta. Ela fica como se fosse um reggae, sei lá o que. Porque é como se fosse o tempo do frevo. Eu acho que é um frevo canção, talvez, que o frevo canção, o frevo de rua é esse bem. E o frevo canção é o mais. Mas aí, tipo, na época eu lembro que a gente discutiu bastante sobre isso, assim. Não virou frevo canção. Era como se fosse um frevo ralentado. E aí o frevo ralentado, tipo, acho que não tem os mesmos. Não entendo bem, não mas. Tem a mesma... É a mesma configuração de compasso, assim, do frevo canção. Mas virou outra coisa. Uhum. E a gente comprou essa ideia. Tipo, não era mais frevo, mas era uma outra coisa, que eu não sei o que é, mas que ficou desse jeito, assim. Entendeu? E o figurino? E ele teve muita dificuldade. Já era o figurino do espetáculo também? Era outro figurino? Tu lembra isso? O figurino era o figurino do espetáculo. Não, tinha uma coisa específica do vídeo, que eram as sombrinhas preto e brancas. Os figurinos, sim, as roupas, né? A sombrinha faz parte do figurino também. Então, era específico para o vídeo, eram essas sombrinhas preto e brancas. Foi bem específico, assim. Beleza. E como foi que tu usou
o vídeo, assim, para ressaltar, né? Tu já falou um pouquinho das coisas, assim, da proximidade. Proximidade, peguei alguns saltos, aí eu fazia um contra-plongé, quer dizer, a imagem de baixo para cima, para fazer com que o bailarino tivesse mais alto, sabe? Eu brinquei um pouco, não na hora de gravar, mas na edição, com a questão dos tempos, né? Eu fazia com que quando eles estivessem saltando, eles ficassem um pouco de tempo no ar, né? Assim, essa suspensão também. E também quando pisasse no solo, tivesse mais pressão, assim, sabe? Tivesse mais força e tal. Então tem uma brincadeira com a história de peso e... peso e leveza. Peso e leveza. Peso e leveza, Isso. O tempo inteiro. É uma coisa que eu fiquei pensando aqui, eu achei muito interessante aquela sequência que o pezinho fica igual à música, né? Eu digo, meu Deus do céu. Tá. Pronto, aí como a música ficou pronta antes do vídeo. E aí eu editei o vídeo todo em cima da música, assim. E aí eu fazia com que... Aí às vezes alguns movimentos não se encaixavam, aí eu trabalhava com tempo, ou esticava o tempo, ou diminuía o tempo, para que ele também tivesse no ritmo, né? E a ideia era sempre estar seguindo realmente a música. Era, sempre estar seguindo a música. Eu fiquei com essa dúvida que quando eu assisti, eu não sei se tu faz sobreposição de imagem, justaposição, não sei. Faço porque tem uma galera que fica num plano mais próximo, né? E eu faço. Outra... E aí isso tinha algum propósito específico, assim? Não, tinha... Porque... Tinha não, foi algo instintivo, assim. Não, acho que isso acaba ressaltando também, né? Essa história que tu falou. Da pessoa, não sei o quê. Porque tinha... tipo, nessa coreografia tinha muita coisa para mostrar. Muita coisa mesmo. E aí, alguns momentos eu uso sobreposição para que pudesse caber mais coisa também, mais informação. O tempo era pré-determinado. O tempo era pré-determinado. Tipo, a coreografia no espetáculo era bem maior. E no vídeo ela é bem menor. Então, tinha que ser num tempo menor. É isso. Então, começando por súbito, como foi que surgiu assim, essa ideia para tu, né? Que tu trouxesse a proposta para a companhia? Tá. Vamos lá. A ideia de súbito veio a partir de uma fotografia que eu tinha feito de um amigo meu, que ele, tipo, num rio, era uma cachoeira. E eu fotografei ele submerso. E toda vez que eu olhava essa fotografia, me dava uma agonia. Assim, porque ele nunca saiu de lá. Na fotografia, claro, né? E aí eu fiquei, assim, eu tenho essas doideiras, né? De ficar, tipo, analisando uma imagem e ela me trazer algumas questões. Aí, essa imagem, ela tipo, eu ficava pensando, tipo assim, a água fotografada, ela tem uma outra densidade, porque ela está fixa, né? Na fotografia ela está fixa. E o corpo não consegue sair de lá, porque também está fixo. E aí eu fiquei pensando Vira quase gelo. Justamente. E como essa questão, tipo, geralmente as minhas questões são mais plásticas mesmo, né? Assim, de uma imagem que surge uma ideia e vou trabalhando essa imagem metaforicamente. Então, primeiro aí veio dois elementos, a água e a pele. Como a gente podia trabalhar a água e a pele mudando de densidade? Seria através do tempo do vídeo. Que aí eu faço com que, na edição, né, a água ela vai ganhando outras densidades. Tipo, se o vídeo vai ficando mais lento, a água fica mais pesada. Se parar, ela petrifica. Se tiver o vídeo mais rápido, ela vai ficar muito mais fluida, assim, é como se não tivesse peso nenhum, né, essa água. Então, a gente foi muito rápido, assim, o processo de criação e de fazer, né, o vídeo. Aí o Júnior disse, não, a gente pode fazer esse vídeo lá em casa, porque tem uma piscina, tal, e aí eu pensei, não, a piscina plástica de criança, né, que ele tinha. Aí a gente
pode botar uma lona preta e a gente elimina essa questão piscina. Da piscina e fica um ambiente mais abstrato. E a gente fez lá, colocou a lona, só que a gente não tinha uma ideia muito do que fazer com o corpo. Sabia que explorar essa coisa da imagem do corpo submerso, mas também não sabia que tipo de movimento a gente ia fazer e tal. E isso foi surgindo na hora de fazer o vídeo mesmo, assim, eu me preocupava mais com a plástica mesmo, assim, de como a pele estava, como é que a luz estava sendo... ela iluminava a pele, iluminava a água, que efeito dava, tal, não sei o que. Vendo a questão da fotografia, de que planos seriam mais interessantes. E os meninos, engraçado, como o nosso primeiro trabalho, eles ficaram meio perdidos de não saber o que é que ia sair daquele vídeo, porque a gente não tinha trabalhado um corpo para aquele vídeo. Sabia, assim, que tinha um pouco era um corpo mais manso, assim, né? Era um corpo que não tinha muita agilidade, certo? Mas na hora que a gente ia construindo, eu com a câmera ia meio que dizendo assim, faz isso, faz aquilo. Foi bem assim. Que não foi muito democrático, assim, não é um processo muito democrático, porque eles não sabiam o que ia resultar, sabe? Também era nosso primeiro trabalho, também, assim, como é que se diz? É justificável, sabe? Isso é justificável. E teve uma coisa que eu perguntei para Marcelo, que eu queria saber de tu também. Certo. Que ele estava falando para mim que tu tinha acompanhado, né, o processo a pesquisa de corpo massa. Corpo massa, pele e osso, é verdade. E aí eu perguntei para ele se ele achava se tinha a ver, né, com esse processo da pesquisa que tu veio logo depois e tal. E tu acha que tem alguma interferência? Tem também. Tem por conta da observação sobre a pele, né? Os movimentos que eu falei, que é um corpo manso, né? Que é um corpo que você consegue, tipo, olhar mais perto do corpo, sabe? Assim, chegar mais próximo e saber uma movimentação mínima, o que é que pode sugerir e tal. Que isso veio da observação do espetáculo Corpo Massa, Pele e Osso. Isso é uma influência, né? Também. E, assim, a concepção de câmera e a edição foram tuas mesmo? Foi. E, assim, nesse processo, por exemplo, a concepção de câmera aconteceu na hora, no que ficava mais legal? Tu já tinha pensado algumas coisas antes? Não, eu sabia que ia trabalhar com planos muito próximos, com um plano bem aproximado da pele, da água, da pele, como é que se diz? Com a textura de pele, a textura da água. Sabia também que, como eu ia trabalhar com densidade da água diferente, eu queria fazer umas interferências no vídeo plásticas que mostrasse a água com outras densidades, que aí no caso a gente levou plástico, vidro e cola, que eram substâncias transparentes que no vídeo confunde o espectador em que hora está sendo usado o quê. Tem a hora que está mais rápido, que você pensa que é plástico. Aí tem a hora que está mais denso, que você pensa que é cola. Quando gruda aquele aí, plástico, quando você vê, cola, sei lá o que danado é aquilo. Aí era assim, eu já sabia desse efeito, né, da água com as densidades diferentes e trouxe essa coisa mais plástica para confundir mesmo o espectador nesse sentido, né? Para dar uma sensação. Mas vocês já tinham experimentado antes também? A gente fez alguns, talvez com cola. Eu não estou lembrado agora. Talvez a gente tenha feito um exercício com cola, alguma coisa assim. Cola de isopor, né? Cola de isopor. É transparente. Isso, Tá bom. E como foi a edição, então? E aí? A edição foi assim, o vídeo foi bem construído na edição, assim, a edição, digo, tem um papel bem importante na construção, porque ele é que determina essas densidades, né? Tipo,
na hora de gravação, eu não sabia em que hora eu ia usar mais lento, eu ia usar mais rápido, sabe? Aí na edição é que eu fui sentindo como é que ia ser. E tu já tinha a trilha na edição? Já estava Não, pronta? aí deixa eu lembrar como foi. Marcelo já estava paralelamente fazendo. Eu não estou lembrado aí. Estou lembrado, ele falou o quê? Eu acho que a gente pensou. Ele falou o quê, áudio? Eu não lembro não. Ele fez. Eu acho assim, que eu estou lembrando, pode ser que eu esteja errado, mas ele começou a fazer a trilha, depois trouxe para mim e eu editei por cima da trilha. Eu tenho a impressão que você editou por cima da trilha, porque na verdade ele não estava falando sobre isso, mas ele estava falando que teve um estranhamento, porque o vídeo seguia muito a música, não sei o quê e tal. É verdade. E aí eu achei que ela já estava pronta. Foi. É isso mesmo. Tu estava falando que se reconhecia em algumas partes, mas que não se reconhecia em outras. Isso. Eu acho válido como experiência coletiva, mas eu não acredito como resultado, digamos assim, de vídeo mesmo, assim, sabe? De obra. Resultado de obra. Eu não acredito nessas obras que você se constrói muito em repentina, né? Assim, muita gente, que é como se fosse resultado de oficina, né? Fica uma coisa meio resultado de oficina e sempre vai ter alguém que vai ter uma ideia que vai sobressair e outras pessoas vão ficar assim meio por fora e tal. Tu sobressaísse, Breno? Não. Não. E como foi, assim, acho que, eu não sei se o processo de filmagem pra tu foi mais difícil ou se a edição, né? Porque hoje são 4 pessoas editando e aí... Pois é. Eu acho que o processo de gravação é mais complicado com muita gente, porque não só eu tinha interesse em gravar, mas tinha outras pessoas que tinham interesse em gravar, sabe? E como a gente não... teve um intercâmbio, mas aí não teve um contato mais extenso para a gente conhecer qual era a linguagem de cada pessoa, como ela gosta de se expressar. Aí você fica com mais cuidado, assim, sabe? Nas relações, de não saber o que é que pode interferir, o que não pode e tal. É um processo mais melindroso, assim, mas... Passar pro próximo, né? Quer falar mais sobre? Não, assim, que eu gosto enquanto exercício. É um exercício que é legal, tipo, conhecer as outras pessoas. Isso é legal. Que eu falei, essa questão que eu não gosto, é mais como obra mesmo. Como obra. Mas como exercício, eu acho massa. Porque você vai conhecendo outras formas de trabalhar com outras pessoas e tal. Mas... Vamos lá, então, machixe. Né? Diga lá. Queria saber como foi tua participação no processo criativo, né? É uma proposição de Júnior, mas a companhia aderiu. Isso. Como foi a tua participação nisso? Júnior estava trabalhando com alguma ideia de círculos, né? De circularidades. E eu estava com a ideia de fazer algo que partisse do simples, algo que fosse bem simples. E aí Júnior trouxe essa ideia do círculo. E aí, nos exercícios... Pronto, Machixe é um pouco diferente das outras obras, porque eu fico mais, digamos assim... É um processo mais coletivo. Só que é um coletivo bom. Assim, coletivo bom porque eram pessoas que eu já conhecia, já sabia como trabalhava. Teve um tempo maior de maturação. Teve um tempo maior de maturação, de meses mesmo, da gente trabalhar, como é que a gente trabalhar o corpo e tal. A gente sabia que queria fazer um vídeo que fosse simples, partisse de uma ideia simples, um vídeo que tivesse um pouco de leveza mesmo, um pouco de... nada muito sério, sabe?
nada muito cabeção. E aí, nos processos de criação para corpo, que a gente começou com dinâmicas de corpo, né? Primeiro, antes de pensar o vídeo, tipo, eu não tinha nenhuma plástica do vídeo assim antes, não tinha. E a gente foi descobrindo algumas músicas que Marcelo trouxe, que foi, acho que ele já comentou isso, que foi trazendo músicas de Nazaré, de Ernesto Nazaré, que é, como é que se diz, com machixe e tal. E a gente viu que trazia, essas músicas, trazia humor na construção do corpo. E aí a gente viu que podia trabalhar com humor. E pronto, trabalhando com humor, vamos trabalhar com personagens. Aí foi aí onde entrou a história de criar 3 personagens. E aí, como a gente estava trabalhando com as circularidades, eram personagens que ficavam meio que se seduzindo, numa forma circular, né? Assim, um que seduzia o outro, que seduzia o outro, que seduzia o outro, e ficava nessa circularidade também. E aí, cada um, no processo de corpo, foi construindo uma identidade para um personagem, uma identidade específica para um personagem. Tinha um personagem que movia só a cabeça, assim, que era a prioridade. Tinha outro que era o braço, tinha outro que era o quadril. Então, foi se construindo esses personagens nessa dinâmica. Aí, o que veio? Dentro desse universo do machixe e tal, a gente escolheu trabalhar com o universo do brega, né, da roupa mais extravagante. Aí a gente foi andar na feira, foi pesquisar mesmo e tal. Aí foram várias ideias que foram surgindo assim no decorrer, que todo mundo estava mais ou menos pensando igual, que era para trabalhar com humor, com esse universo do brega, né, do exagero, da extravagância, e no cenário lá da feira. E aí depois a gente chegou na ideia de que os personagens tinham vindo de uma noitada ou de um bar, sabe? E depois estava num contexto mais cotidiano, assim, da cidade. E aí por isso que a gente encontrou a locação de um bar e depois foi para a feira. E aí, no set de gravação, né, que surgia mais a minha interferência de direção, assim, tipo, o personagem tal vai interagir assim, aí vai olhar para tal lugar e tal, sabe? Mas tudo dentro de uma relação que a gente já tinha construído. Os personagens já tinham uma relação construída. E na hora a gente só fez moldar para o ambiente, né, para o espaço cenográfico e construindo uma narrativa um pouco mais clássica, né? Mais compreensível, né? Não tinha fala, mas tem uma narrativa que é mais... Tem uma narrativa bem linear. Linear, na verdade. Isso. Uma historinha que é contada. Isso. E aí, eu quero saber como foi que tu usou essa história do vídeo, né? Como foi que pensou a câmera, como foi que pensou a edição, enfim. Certo. Eu pensei um pouco plasticamente trabalhar com essa ideia do exagero, né? De cores, texturas, a gente foi atrás de tecidos, tal, não sei o quê. E porte de câmera, eu pensei em trabalhar um pouco assim, com a referência de imagens da comédia pastelão, que era tipo de Charlie Chaplin, enfim, daquele tipo de postura de câmera e de edição. Que, o seguinte, os raccords que eram feitos naquela época de Chaplin, eles eram diferentes. Eles não eram, tipo, não havia uma continuidade de movimento. Não havia, tipo, se a câmera pegava um prato caindo de um ângulo tal, certo? Se fosse mostrar um outro ângulo daquele movimento, daquela ação, essa ação iria se repetir.
Tá entendendo? Ela não ia pegar o momento, a continuidade daquele movimento do prato. Não, ela ia repetir, porque, enfim, era uma época de ainda a linguagem do cinema estava se formando, então o espectador também tinha uma certa compreensão sobre aquilo que estava vendo e essa ideia de raccord linear não era muito bem formada ainda, assim, não estava muito bem formada. Então, era uma imagem planos que se repetiam algumas ações, sabe? Assim, então, eu uso muito isso na câmera. Eu gravava o mesmo plano umas 2 ou 3 vezes, ou 4, às vezes, para que na edição eu pudesse repetir a mesma ação com um plano diferente. Às vezes, quer dizer, às vezes era a câmera estava no mesmo lugar, mas a ação é que era diferente, sabe? Assim, é como nesses filmes mais antigos, se tem uma câmera mais afastada e tem uma ação, quando se queria mostrar o detalhe dessa ação, então mostrava a ação mais num plano aberto e depois repetia a ação num plano mais detalhado. Então foi isso que eu trabalhei com essa coisa mais antiga. Isso que tinha gera a ver um pouco com a história novo. da circularidade também? Não tem a ver com a história da circularidade. Porque isso foi uma busca de um raccord que remetesse para o espectador a algo cômico também, entendeu? Era uma ideia dessa comicidade do pastelão, do gordo e magro, dessa comédia. E que mais? E um pouco de desnaturalização do movimento como é que se diz? Pela aceleração. As imagens desse vídeo estão todas aceleradas, mesmo que seja um pouquinho, mas estão aceleradas. Assim, desnaturaliza, né, o movimento e fica um pouco cômico, né? Essa como é que se diz? Essa aceleração dos movimentos. Na memória da gente, na memória visual, né, que a gente tem dessas comédias, porque também era num processo, a gravação da película era um tempo diferente, que aí na projeção ficava mais rápida, né? Então as pessoas assistiam, como é que se diz? Hoje em dia assiste aquelas películas num tempo mais rápido. O efeito é mais rápido, na verdade. O efeito fica mais rápido. Mas, por exemplo, acho que na concepção de câmera tem uma coisa da câmera dançar também um pouquinho, né? Sei lá, fazer um círculo também. Tem a questão da circularidade, tipo, não nesses raccords, né, que eu falei, mas na postura mesmo, na presença. A presença da câmera é como se fosse um personagem que a câmera não é fixa, ela acompanha essas circularidades, ela está mais solta, sabe? A câmera está mais solta e tal. Tudo isso para que o espectador chegasse mais junto, assim, entrasse no filme mais facilmente. Tu acha que uma coisa que eu percebo é que a maioria das vezes quando eu acabo de assistir Machiste com outras pessoas, certo, a pessoa fica querendo fazer, assim, reproduzir no corpo uma questão circular. Né? E aí, queria que tu falasse um pouquinho do que é que tu acha desse efeito, que eu não sei se é só Machiste, mas talvez a videodança tenha, enfim. Como é que tu... Bom, videodança para mim é isso, é fazer com que aquela ideia, aquela questão seja plástica, juntando a plástica com o movimento, ela transborde a tela e atinja o corpo do espectador. Então, quando eu falei de súbito, eu queria que a ideia da densidade da água provocasse uma agonia nas pessoas. Era bem definido isso. Assim. Eu queria que provocar agonia em quem estivesse assistindo, porque para se sentir um pouco presa, certo? Em Machiste, eu queria que as pessoas também, com a edição, com a movimentação, elas também participassem desse movimento de circularidade, né? E quando você vê o resultado, você vê que as pessoas estão assim, reproduzindo aquele efeito,
conseguimos, entendeu? Involuntário. Involuntário. Diga lá. Queria saber, assim, como foi mesmo, acho que a direção, né? Marcelo falou um pouquinho do processo e tal, falou do edital que vocês se inscreveram. E aí, acho que é importante saber um pouquinho do desafio de trabalhar com outro equipamento de captura, né? Que era o celular. E como foi lidar com isso, com outro lugar também, né? Foi assim, a gente estava tendo algumas ideias para esse edital, que era um edital de 1 minuto, e com a questão da portabilidade, né? Que tinha que ser feito através de um celular ou reproduzir algo móvel, né? Assim, o vídeo tinha que ser reproduzido no celular. Então, a gente estava vendo essa questão de como é que trabalharia um vídeo com essa portabilidade, né? E a gente ficou pensando em questões assim, tipo, essa câmera ela tem que ter um acesso a algum lugar que uma câmera de vídeo normal não teria, sabe? Então, o que a gente fez? Eu não lembro bem quem trouxe a ideia do manto, assim, dessa... Marcelo falou que foi Júnior que trouxe né? um lençol. Foi que ele trouxe um lençol, foi isso mesmo. E depois Marcelo trouxe um cobertor de colchão. Um cobertor de colchão, foi isso mesmo. Aí a gente ficou trabalhando isso com exercícios, né? De como construir um olhar de fora e um olhar de dentro, através de uma portabilidade, de uma câmera que fosse móvel, né? Que ela pudesse entrar nesse tecido. Então a ideia é a partir daí. E aí depois a gente chegou na questão mais plástica, né? De como construir isso, assim. Aí a gente pensou num pano vermelho, dentro de uma floresta, porque o vermelho ia sobressair e tal, e era como se fosse algo orgânico, uma coisa ali, coisa vermelha dentro de uma floresta. E a gente fez com que a câmera ela tivesse a ideia de portabilidade. Ela, de fato, assim, não necessariamente a câmera entra no tecido, né? Mas a impressão no vídeo é que a câmera consegue entrar e consegue sair. Isso era o que a gente queria. A gente queria esse efeito. E acho que a gente conseguiu, né? Dar essa ideia de entrar e sair. Assim, é um vídeo rápido, é uma coisa que a gente gostou muito de fazer, assim, porque foi uma ideia rápida e o resultado também rápido, de 1 minuto e tal. E a partir disso, a gente viu que era uma possibilidade de trabalhar isso como uma intervenção. Aí virou uma intervenção depois. Primeiro foi o primeiro vídeo, que era na floresta, e depois teve uma intervenção, foi criada a intervenção urbana, que foi feita em vários lugares. E aí cada uma gera mais um novo vídeo, né? Justamente. E aí, assim, vocês pensaram, ou talvez, não sei, essa ideia da câmera que tem a facilidade de ser móvel, certo, né? Mas teve algum outro estímulo, sei lá, alguma outra concepção mesmo do que viria, sabe? Dentro, assim, a gente estava numa construção de como se fosse um corpo coletivo, certo? Assim, o tecido, ele envolve vários corpos, só que a gente queria dar a impressão de que esse corpo fosse uma coisa, como se fosse uma coisa só, né? Então, como se fosse sei lá, a gente viu até coisa de bioma, né? Uma construção de um universo que se encerra nos seus limites, mas que está dentro de outro contexto. Então era trabalhar com esse limite, com essa borda dessa coisa, com essa película, sabe? Era essa a ideia. E aí como era isso? Era uma coisa que respirava, era uma coisa que batia como que pulsava como se fosse um coração, por ser vermelho. Aí Lilica trouxe coisas também em relação, trouxe um texto, eu acho, foi um texto, em relação à batida do coração,
nesse vídeo, sabe? Então isso acabou vindo para os sons também, sabe? Essa ideia de batidas de coração veio para o som do vídeo. Coisas que remetesse a o universo dentro de um organismo e fora desse organismo. Era mais ou menos essa ideia. Uhum. E a edição foi a edição assim, seguia essa lógica? Seguiu essa lógica que a gente tinha pensado. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu não sei porquê, Involuntário é pequeno, né? Então fala pouco dele. Eu acho que é porque ele é pequeno. Os vídeos que vieram depois de Involuntário, do primeiro, que é na floresta, a gente, com a intervenção, a gente viu que conseguia inserir no vídeo a reação das pessoas àquela intervenção. Então aí vira uma outra coisa, né? Cada vez que acontece a intervenção é gerado um vídeo de 1 minuto, que aí mostra aquela coisa, não mais do lado de dentro, mas do lado de fora, e a relação dessa coisa com o espaço e a relação das pessoas com essa coisa. Que é muito engraçado. Podia assistir 1000 vezes Involuntário, você ri milhões de vezes. Então pronto, Bruno, pra acabar... Eita porra. Buquê. Nice. Buquê, de onde veio essa ideia de querer mandar pro Dança em Foco um vídeo desfocado? É mesmo, né? É mesmo. Rapaz, Buquê também surgiu de uma... veja só, que aí tem uma coisa de involuntário que eu não falei também. Pode falar. Que é o seguinte, eu tenho uma questão também que é de como corpos diferentes se unem para formar um corpo coletivo, que é a ideia de cardume. Que essa ideia de cardume é algo que eu quero trabalhar assim, em alguns trabalhos assim. Não se gastou, isso não se gastou. Involuntário a gente trabalhou um pouco dessa ideia de cardume. Em Buquê a gente trabalhou também isso. E eu tenho um outro roteiro que não é mais videodança, enfim, uma ficção que trabalha também com esse conceito de cardume. Mas Buquê surgiu de uma fotografia também, que o Buquê é o efeito de distorção, né, da luz através da lente, né, do foco. O que não está focado distorce os pontos luminosos de uma imagem. Né? Esse é o efeito Buquê. E aí eu quis trabalhar a ideia de cardume nesse efeito Buquê, fazendo como se fossem corpos que são construídos a partir de pontos de luzes e que chegam até formar um corpo, e esse tipo pontos aleatórios, né, de luzes que chega a formar um corpo, e esse corpo é materializado através desses pontos luminosos. E aí a gente trabalhou tipo dinâmica corporal em cima dessa ideia de cardume, que é assim, a ideia de cardume você tem vários corpos dentro de um espaço e um corpo responde ao outro como um reflexo, mas um reflexo tão rápido que parece ser o mesmo corpo, como um cardume. Se às vezes um peixe toma uma direção diferente, os outros acompanham tão rapidamente que parece uma coisa só, sabe? Assim, aí é isso que essa ideia de cardume é que a gente trabalhou com isso, assim, com impulsos que reverberam nos outros corpos. Aí e pronto, aí foi bem assim, foi também um processo mais plástico. Ele veio de uma imagem, a gente trabalhou o corpo, não foi como súbito, porque súbito o corpo foi bem, a gente não trabalhou junto a questão do corpo, mas
em Bokeh a gente trabalhou junto, mas mesmo assim contemplava uma ideia mais plástica. A gente sempre estava em cima da ideia que era construir uma imagem borrada com pontos luminosos e que esses pontos luminosos se comunicavam entre si até formar uma ideia de corpo e tal. Foi mais ou menos assim. E a gente mandou esse para o edital, né, do Dança em Foco. E pronto, foi contemplado e conseguiu fazer. Agora foi muito rápido. Foi muito rápido o processo de gravar e editar, por conta de prazos do edital. Foi? Sim. Foi meio estressante, por conta que a gente estava, eu não sei se estava em temporada. 10 anos. Estava nos 10 anos da companhia, foi isso mesmo. E aí demandava um cuidado, porque a gente estava cheio de pisca-pisca e demandava assim, como é que se diz? Cuidado mesmo, né? E preparo, enfim. E a gente conseguiu fazer na medida do possível, a gente conseguiu um bom resultado, mas se a gente talvez tivesse um outro tempo de trabalho, um outro tempo mais relaxado, talvez a gente pudesse trabalhar melhor, ter tido um resultado melhor nesse vídeo. E assim... Apesar que eu gosto muito dele. Esse pouco tempo influenciou na forma de criação, assim, tipo, fez com que, por exemplo, você assumisse mais a questão da câmera ou assumisse mais a edição e, enfim, vai ser uma participação menor das outras pessoas. Em decorrência desse tempo e por eu ter um domínio plástico do que ia acontecer, acaba que meio que se concentrou mais em mim. Mas assim, não era tipo... A gente teve um tempo de trabalhar o corpo, sabe? Assim, não muito na hora, na locação, porque a gente conseguiu uma locação que a gente não tinha muita liberdade, então o espaço de tempo era curto, então a gente tinha que trabalhar depressa. Aí, tipo, em alguns bailarinos, criadores, né, porque eles criavam as suas performances também, de acordo com o que a gente tinha visto, tinha mais facilidade alguns desses bailarinos tinham mais facilidade de interação com o espaço. Outros não. E aí, quando havia facilidade, o trabalho fluía melhor. Quando não havia facilidade, e pelo curto tempo que a gente tinha para trabalhar, acabava que eu era mais... eu dirigia o corpo também, assim, tal, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, blá, blá, blá. Porque eu vi o que estava funcionando na imagem. Funcionou, mas poderia ter sido uma outra relação, assim, de fazer, né? De fazer o vídeo. Mas tem uma hora de Bokeh, eu acho, que é tipo bem rápido assim, foca e desfoca, mas é bem rápido, sei lá, é só uma hora. Eu fico pensando, meu Deus, por que isso ficou assim, dentro de tudo, né? Eu digo, qual era a ideia? É justamente isso. Como a gente estava trabalhando com o desfoque o tempo inteiro, eu queria que as pessoas tivessem uma experiência de foco, sabe? Para, tipo, ter uma referência mesmo do que era o foco, para saber o quão distante estava do foco. Do que Então, eu gravei algumas partes assim, só que na edição acho que só ficou uma ou duas. Eu me lembro nitidamente de uma, né? Assim, certo. acho que é a parte ficou da duas. casa, Tem uma assim, parte de Marcelo. Acho que essa parte que eu me lembro é de Júnior. Que aparece um pedaço da parede e fica bem... Tem alguma coisa, mas tem Lilica também na janela, tem uma parte da janela que está focada, tem a parte de Marcelo que está focada também, tem algumas coisas, acho que talvez é um de cada, viu sim? Vou assistir de novo. Talvez um foco, parece que é um de cada, é isso mesmo. E na edição, assim, como foi que tu pensou isso, né? Bom, a edição foi mais rápida, também porque eu também já tinha pensado
tinha pensado nisso. Foi mais tranquilo, assim. Foi bem rápida mesmo. Por que tinha uma ideia de alternância, assim? Hã? Por que tinha a ideia de alternância, né? Do lugar escuro para casa e do lugar escuro ir para casa. Ah, tá. Era assim. Primeiro eu queria construir esse corpo, certo? Através de pontos luminosos. Primeiro tudo era pontos luminosos, então isso aqui. Depois eu queria construir esse corpo. Aí eu vi depois que eu fiz uma montagem paralela, que se chama montagem paralela. Você está no universo, passa para outro, depois volta, vai uma paralela, né? É como se, enquanto está acontecendo isso aqui, que era aquela parte mais escura, também está acontecendo essa outra coisa. Até o momento que se funde, que as luzes vão virar corpo e o corpo começa a se iluminar. A parte escura, né? A parte escura que está toda... Quando o corpo todo já está construído. E quando as pessoas que estão na casa se movimentando, elas se acendem. Então esse é o momento em que esses dois universos se tocam. Porque fica meio estranho, né? Sim, isso aqui está acontecendo, aquilo ali está acontecendo, mas não tem nada a ver. Mas aí quando a primeira imagem que aparece é a de Júnior, eu acho. A de Júnior. Que ele está na porque a primeira começa num negócio escuro, né? Com uns pontinhos, assim, meio soltos e tal. E aí depois eu acho que a primeira que aparece... A primeira é a de Júnior, que está ali e tipo, você não espera que ele tá cheio de luz. Aí acontece. Aí... Então, Breno, a gente tava falando de buquê e tu tava falando que fez uma montagem paralela. Certo. E que naquele momento, assim, no final, quando os corpos se acendem e os corpos inteiros ficam luz. A ideia era construir corpos através das luzes, né? E essas luzes eram pontos que estavam desfocados através do efeito bokeh e tal. E aí eu relacionei uma imagem mais cotidiana, essa palavra é foda, né? Se repete muito, né? Uma imagem mais, enfim, que era menos abstrata, uma imagem menos abstrata, que era dos corpos na casa e tal. E como eu ia cruzar esse universo mais abstrato, que era só as luzes, com o universo que era menos abstrato, que eram os corpos que você conseguia ver e tal. Então, eu fui fazendo uma montagem paralela desse universo, que é um universo escuro e o outro claro. E primeiro apresentei o universo escuro, com as luzinhas se encontrando e tal, enquanto mostrava os outros corpos na casa. E aí, à medida que a parte escura ia apresentando um formato de corpo, a parte clara ia apresentando as luzes, né? Essas luzes iam se acendendo. Então, no início do vídeo você não tem muito uma relação entre uma coisa e outra, mas aí depois esses universos vão se aproximando, porque a mesma textura que tem do bokeh, né? Que é as luzezinhas, também vai ter lá, enfim, tem esse cruzamento. Certo. E aí, uma curiosidade que eu tenho é em relação aos momentos de foco, que são bem poucos, assim, e são bem rápidos. Certo. E aí eu comecei me perguntando por que é que esses momentos de foco estão no vídeo, já que se trabalha o tempo inteiro com a câmera desfocada. Certo. Justamente para que o espectador tivesse uma experiência de foco, tivesse uma referência do que é foco, do que era o foco, para perder o foco e saber o quão distante estava do foco, né? Da imagem focada. Da imagem focada. Era só para ter essa noção. Eu faço isso no início do vídeo, que é na apresentação da cartela Dança em Foco, que eu começo com a cartela normal e ela vai se desfocando aos poucos. Tanto para dar um pouco dessa... Já desse estranhamento, desse estranhamento. Para a pessoa... Oxi, tá... Né? É isso. Acho que foi mais ou menos isso que a gente falou. E queria saber se tu quer falar mais alguma coisa de bokeh. De bokeh? Não. Bokeh o nome, vou falar sobre o nome, bokeh. Bokeh é
é um termo japonês, mas a grafia é em inglês. E se lê bokeh mesmo assim. Bokeh. Bokeh. Que é justamente esse efeito de distorção de pontos luminosos no desfoque. Beleza. Mais nada? Beleza. Nada, eu queria falar, assim, porque tu me perguntasse sobre a ideia de videodança, né? Uhum. Tá encucado com isso, né? Porque, desde assim, o começo até agora. Porque videodança é algo que eu falei muito aqui, né? Dessa questão de plástica, poética e tal, mas o que torna a videodança mesmo é que essa ideia de movimento, ela transborde a tela e atinja o corpo do espectador. E não atinja, assim, atinja em termos de densidade mesmo, assim, de fazer com que o corpo que está assistindo sinta uma potência de movimento. Sente que o movimento que é apresentado aos olhos, ele reflete no seu próprio corpo. Ele lhe leva a movimentar, mesmo que seja internamente, entendeu? Entendi. Esse é o efeito de densidade, né? Deixa eu te fazer mais uma pergunta, já que tu é do vídeo, né? Faz. E o nome do projeto da gente é Como o Vídeo Muda a Dança. Eu queria saber o que é que tu acha. Como o vídeo muda a dança? É. Assim, o vídeo, historicamente, ele vai mudar a dança por uma questão de apreensão da dança que é efêmera, né? Que é algo que é uma arte que acontece no tempo e no espaço. E aí o vídeo, essa captura dessa imagem, ela vai, aos poucos, as pessoas que dançam, né, vão se apropriando desse mecanismo para guardar a informação do corpo que dança, né? Ter essa memória do corpo que dançou naquele espaço, naquele tempo. Tem isso. E tem algo que é próprio do cinema, que é de romper uma barreira do espaço e do tempo, de provocar suspensões, de provocar outros olhares sobre um tema, sabe assim? De abstratizar, de ressignificar. O cinema Acho que isso tem mais a ver com a videodança do que com o registro, né? Isso, justamente. É por isso que eu falei dessas duas partes, né? Tem a questão de registrar e tem a questão que o cinema traz, eu digo que o cinema é a linguagem de cinema mesmo, traz, que é justamente abordar um tema sob uma ótica de linguagem específica de cinema, que trabalha com aproximações, que trabalha com sensações de movimento. Sim, uma coisa que o cinema que traz, né, que não é mais a questão do registro, mas a questão de abordar um tema, né, de uma outra maneira, né, que é tipo as possibilidades que a câmera tem de se aproximar, de visualizar algo de maneiras diferentes. Mas aí a dança e o cinema trabalham com tempo e espaço, né? A dança trabalha com tempo e espaço, o cinema também trabalha com tempo e espaço. Só que o cinema trabalha com tempo e espaço que se pode reconfigurar, né? Com essa reconfiguração do tempo e espaço, pode se dilatar, enfim. E a dança presencial, ela tem os seus limites de espaço e tempo. O cinema também tem os seus limites não de espaço e tempo, mas de presença mesmo, né? Enfim. E por esses dois, né? O cinema e a dança tocarem nessas questões de espaço e tempo, elas têm uma facilidade de se confluírem, né? De se imbricarem, de se sobreporem às outras para formar algo construído, né? Junto. E a videodança é isso, essas linguagens, né, que vão se agregando, cada um com a sua especificidade, para formar uma ideia de dança diferente, uma ideia de dança
que transborda a imagem, né? É criar uma imagem que contém dança, mas que essa dança ela não necessariamente está dentro do limite da tela. Ela consegue chegar até o espectador de uma forma a provocar o seu corpo. Obrigada.